Olá, sexto ano, dando início ao nosso capítulo 4, teremos agora nossa aula de número 1, que trata de divisibilidade. Qual o conceito de divisibilidade? Divisibilidade são regras, critérios que nos permitem verificar se um número é divisível pelo outro ou se um número é divisor do outro. Eu posso usar o critério de divisível e divisor quando a divisão dá exata, ou seja, resto zero. Primeiro vamos aprender a achar o conjunto dos múltiplos de um número natural. Alguns de vocês já viram no quinto ano e outros talvez não lembrem. Então vamos começar do zero. Como achar o conjunto dos múltiplos de um número natural e o que é o conjunto dos múltiplos de um número natural? Vamos dizer que eu quero o conjunto dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 eu represento m múltiplos do número 2. O conjunto dos múltiplos de 2 são todos os números que eu posso dividir exatamente por 2, que são divisíveis por 2. Na divisão deles por 2, vou encontrar como resto zero. Como encontrar esses números divisíveis por 2? Vamos primeiro relembrar o nosso conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N, começa do zero e segue infinitamente. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, não tem fim. Então, para achar os múltiplos de 2, eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por todos os números naturais. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12 e segue infinitamente. Como o conjunto dos números naturais é infinito e para achar os múltiplos de um número eu multiplico pelos números naturais, o conjunto dos múltiplos de um número também é infinito. Eu represento por essas reticências que representam o infinito, segue infinitamente. Então, as questões vai pedir os primeiros múltiplos de um número, vai estabelecer talvez a quantidade ou pede os primeiros 5, 6 múltiplos de um número natural. Observa, todos esses números aqui, se eu dividir por 2, 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Todas as divisões desses múltiplos de 2 por ele têm como resto 0. Múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Infinitamente. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15. Estou multiplicando pelo conjunto dos números naturais, Pula, começa do 0, vai de 5 em 5, aumenta de 5 em 5. Múltiplos de 3, começa do 0, aliás, e aumenta de 3 em 3 unidades. Múltiplos de 2, começa do 0 e aumenta de 2 em 2. Assim que se acha o conjunto dos múltiplos de um número natural. Como eu já falei, os múltiplos de um número natural são todos os números que são divisíveis por um número dado, a divisão da exata. Então, no critério de divisibilidade, eu tenho aqui 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada, resta 0. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18, para 18, 0. Eu posso afirmar que 18 é divisível por 2, porque é a divisão da exata, ou 2 é divisor de 18. 12 é divisível por 3, ou 3 é divisor de 12. Vão lá na página 64 e 68, tem lá um joguinho, 2 jogos,
brincando e divertindo-se. Façam com a família de vocês vão se divertir muito e serve também para fixar nosso conteúdo de divisibilidade. Na página 70 do módulo de vocês, tem alguns critérios de divisibilidade dos principais números naturais. Vamos verificar aqui o critério de divisibilidade por 2. Quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2, observamos aqui os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Todos esses números são números pares. Daí, o critério de divisibilidade por 2 são todos os números pares, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são divisíveis por 2. O critério de divisibilidade por 2, um número é divisível por 2 quando ele é par. Quando é que o número é divisível por 3? Pelo conjunto dos múltiplos de 3, os menores números, eu sei, 0, 3, 6, 9, 12, 15, sucessivamente, são divisíveis por 3. Mas como eu descobri se um número maior é divisível por 3? Vamos dizer que eu tenho aqui 87. E eu não queira o resultado da divisão por 3. Eu peço só para verificar se o número 87 é divisível por 3. Para vocês não perderem tempo, vocês podem usar o critério de divisibilidade. 87 é formado por 2 algarismos. Eu vou somar esses 2 algarismos, 8 mais 7, 15. 1 mais 5, 6. Como a soma dos algarismos de 87 deu um número divisível por 3, portanto, 87 é um número divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é que qualquer número que a soma dos seus algarismos dê um número divisível por 3 é múltiplo de 3. Critérios de divisibilidade por 5. Pelo conjunto dos múltiplos de 5, eu tenho aqui, todos os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Portanto, o critério de divisibilidade por 5 são todos os números terminados em 0 ou 5. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Todo número que termina em 0 é divisível por 10, ou seja, a divisão dá exata. Para que eu uso esses critérios de divisibilidade? Às vezes a questão pede que apenas você verifique se o número é divisível por outro número natural ou é divisor, sem vocês efetuarem a conta. Então, vocês vão usar o critério de divisibilidade. Deem uma estudada nos critérios de divisibilidade que tem lá na página 70 e respondam os exercícios da página 63 a 67.